Olá, meu nome é Daiane Dias Leal e vou começar a apresentação do meu trabalho sobre emprego de solventes verdes para a extração de compostos bioativos presentes em matrizes vegetais, orientado pelo professor Dr. Marcos Rogério Mata, orientado por Renato de Araújo e Carolina de Pinho. A sequência do nosso trabalho se dará pela introdução, objetivo, metodologias, resultados e conclusões. De início, com o crino americano, nossa planta de interesse, a qual faz parte da família das Amarilidaceae, ela está presente em regiões alagadas de leitos de rios. É uma planta herbácea, bulbosa e macrófita, a qual possui 6 pétalas brancas e possui em sua composições alcaloides, lectinas, peptídeos e compostos fenólicos. Esses compostos possuem atividades biológicas que são de grande poder antioxidante. Em sua composição, o crino americano possui cerca de 89 compostos, sendo em principal a licorina, a crinina e a galantamina, que são compostos fenólicos com os efeitos antioxidantes, que ajuda e previne com ações antibacterianas, antivirais e antioxidantes para a composição de remédios e fármacos. Levando em consideração, em principal, a galantamina, a qual possui atividade anticolinesterásica, analisada para o tratamento de Alzheimer, ao qual ela se dá ênfase no aumento de transmissão colinérgica por meio da modulação da atividade de enzimas que degradam a acetilcolina, além da capacidade antioxidativa para tratamentos de outras patologias, como um poder antibacteriano. Para a extração desses compostos, ela se dá por meio da extração de sólido líquido, que tem que se levar sempre em consideração solventes verdes, de baixo custo, de menor impacto ambiental e com maior pureza de compostos a nosso interesse. Existem diversos tipos, como a maceração, infusão, percolação, entre outros. Nosso principal objetivo desse trabalho é a avaliação da capacidade antioxidante do extrato das folhas de crino americano L pelos métodos de redução de radical livre DPPH, PrAP, ABTS e o teor de compostos fenólicos totais, flavonoides totais, bem como a capacidade inibitória da enzima de alfa-amilase. Dando início à nossa metodologia, temos que as folhas de crino americano L foram capturadas na Baía de Guaratuba. As folhas foram separadas, higienizadas e secas em uma estufa durante 24 horas a 40 graus Celsius. Posteriormente, a gente utilizou o meio de extração magnética para se obter os nossos compostos, utilizando metanol e água em proporções de 1:5. Para a metodologia de antioxidante ABTS, foi utilizada solução com persulfato de potássio. Essa metodologia se levou em consideração a agitação em vórtex de Gumixer para a solução de ABTS, ao qual a gente também utilizou para medir a absorvância espectrofotômetro e UV-Vis na faixa de 734 nanômetros, comparando com uma curva padrão de Trollocs em micromol equivalente para 100 gramas de extrato. Para a metodologia PrAP também foi utilizada da mesma maneira, porém utilizou o método de Benze e Stry com esse reagente de ferro. Utilizando solução tampão de acetato de sódio, solução de TPTZ e ácido clorídrico como solvente e a solução de cloreto de ferro em proporções 10:1:1. A agitação também se deu por meio de vórtices, ao qual a gente manteve a nossa solução sem presença de luz no período de 30 minutos em condições padrões de temperatura e pressão. A absorvância também foi medida por espectrofotômetro UV-Vis, porém na faixa de 530 nanômetros. Para o reagente de PPH, ele foi diluído em etanol com solução tampão de fosfato de sódio, monobásico e o extrato. Também foi agitado em meio de Gomixer e Vortex. A agitação se deu em tubos de ensaio durante 60 minutos em condições padrões de temperatura e pressão sem presença de luz. A absorvância foi medida por meio de um espectrofotômetro UV-Vis na faixa de 517 nanômetros e os resultados foram obtidos em 100 gramas de amostra em miligramas, utilizando a curva padrão de Trollocs. Para a capacidade antidiabética, levou-se em consideração a inibição da enzima de alfa-amilase. Foram utilizados o extrato diluído com dimetilsulfóxido para obtenção de concentrações de 60, 10, 5, 2,5 e 1 miligrama por ml. A solução de alfa-amilase, ela se deu com um tampão de fosfato e cloreto de sódio misturados com 25 microMl do extrato diluído, conforme cada concentração. Posteriormente, ficaram 15 minutos incubados na banho-maria a temperatura de 37 graus Celsius. Da mesma maneira anteriores, foram-se medidos a absorvância por meio de um espectrofotômetro UV-Vis na faixa de 550 nanômetros nesse caso. Para a determinação dos compostos fenólicos totais, se deu por análise colorimétrica com reagente de Folin Siocalcium, segundo o Singleton. Foi utilizado água destilada à amostra do reagente FC. Da mesma maneira anterior, foi mantido o agitamento por meio do Gomixer MXS e a absorvância também foi medida em UV-Vis, porém em uma faixa de 760 nanômetros. Para a determinação dos flavonoides totais, a metodologia proposta por Promuac foi utilizado extrato, etanol, solução de cloreto de alumínio, solução de acetato de potássio e água destilada. A agitação também se deu por meio de Vortex e a absorvância foi medida na faixa de 415 nanômetros. A curva de calibração foi obtida com uma utilização de solução de quercetina como solução padrão. E os resultados foram expressos em miligramas de catequina presente para cada 100 gramas de amostra. Para os nossos resultados, tivemos que os compostos fenólicos totais, correlacionados à atividade antioxidante, teve um percentual de 2% para cada 100 gramas de amostra de compostos fenólicos. Já para os nossos compostos flavonoides totais, a gente teve um percentual de miligramas para cada 100 gramas das folhas superior a 1%, um valor médio de 618,42 miligramas para cada 100 gramas. Para nossos resultados, para capacidades antioxidantes, tivemos que o nosso maior valor com diferenças significativas foi para a redução do ferro, da metodologia PrAP, com um valor de 142,24. Pode-se notar que ele foi bem superior à metodologia de DPPH. Já para o resultado do percentual de inibição da enzima de alfa-amilase, a gente tivemos uns resultados inferior a 50%, chegando a uma máxima de inibição com 17,066 para o nosso extrato com concentração de 60 massa por volume, né? Nosso extrato mais concentrado, no qual ele teve uma inibição de 17%. Concluímos, portanto, com nossos resultados que o extrato metanólico da folha de crino americana apresenta sua composição um teor significativo de compostos fenólicos, ao qual pode ser utilizado futuramente esses dados para estudos de tratamento de doenças como o Alzheimer e até mesmo outras doenças cancerígenas para a produção de fármacos. E conforme o estudo demonstrou uma capacidade, um caráter mais antioxidante para a metodologia PrAP, ao qual então nossos extratos têm mais poder de reduzir o ferro do que os outros reagentes, como o ABTS e o DPPH. O composto extraído também não teve um grande poder de inibição da enzima de alfa-amilase, chegando a um valor de máximo de 17,066%, ao qual a literatura também já nos informou outras plantas que inibiam valores muito maiores. Então, assumindo que também se há poucos estudos aprofundados sobre essa planta e que pode ajudar para estudos futuros esses nossos dados obtidos. Aqui estão minhas referências utilizadas para esse trabalho. Gostaria de agradecer ao Latos pela oportunidade, ao FPR e à Fundação Araucária pela bolsa.